É uma noite tranquila no turno de guarda militar. O soldado Punang Ho está de guarda noturna junto com outro soldado. O que começa como um momento calmo muda repentinamente quando o soldado comenta casualmente que deveria pedir para a mãe enviar um novo par de óculos. Esse comentário aparentemente inofensivo desencadeia uma lembrança chocante. Em sua mente, ele não está mais de guarda, mas revivendo a humilhação de um trote brutal. O sargento Ma, líder dos seus algozes, já havia ameaçado ele de uma forma que gelava seus ossos. Ma não só o perseguia fisicamente, mas também o destruía mentalmente, ameaçando arrasta pra cima a mãe dele e até afirmando que havia visitado a loja dela, prometendo destruir tudo assim que fosse liberado. Para reforçar a mensagem, Ma imitava uma pessoa aleijada mancando enquanto os outros riam. De repente, Pum entra em pânico e pede urgentemente o telefone do colega para ligar para a mãe e verificar sua segurança. Ele tenta explicar gaguejando um aviso aterrorizado de que o sargento Ma havia ameaçado sua mãe. Mas o outro soldado permanece indiferente, irritado, batendo repetidamente no capacete de Pum e mandando ele se controlar. Os golpes não são só físicos, mas humilhantes, lembrando alto o ambiente tóxico em que estão. Pum, dominado pelo medo e pânico, não consegue se concentrar e fala de forma confusa e incoerente, preso em uma espiral mental. Chorando, ele suplica, esmagado pela ideia de que sua mãe poderia ser ferida por sua causa. Em vez de compaixão, ele é atingido novamente, com força suficiente para escorregar pela parede e cair no chão. O soldado se agacha ao lado dele, não para confortar, mas para repreender, lembrando que o sargento Ma está dormindo e mandando ele se recompor mais uma vez. Mas Pum já não está mais ali, afundado em um estado de transe, e o que acontece a seguir está longe de ser racional. De repente, Pum alcança o rifle com os olhos vazios e pergunta se o sargento Ma ainda não foi liberado. Alarmado, o soldado exige que ele largue a arma e tenta tomar de volta. Mas a mente de Pum está decidida. Com uma força e determinação inesperadas, ele domina o outro soldado e o joga no chão, nocauteando-o. Sem hesitar, Pum coloca os dois rifles, o seu e o que tomou, e abre uma caixa de suprimentos, pegando uma granada. Com uma calma assustadora, ele presta continência ao soldado inconsciente como se estivesse em uma missão, dizendo monotona e mecanicamente que voltará depois de encontrar o sargento Ma. Determinado e imortal, Pum entra na sala de descanso onde vários soldados estão sentados comendo. Sua presença muda imediatamente a energia do local. Sem rodeios, ele pergunta onde está o sargento Ma. Os que antes o intimidavam veem uma oportunidade de reafirmar o domínio. Um deles zombando da falta de um título de respeito no seu discurso, fazendo-se de ofendido mesmo tendo a mesma patente. Outro imita a voz dele, fingindo surpresa por ele estar falando. Eles se divertem menosprezando-o mais uma vez, mas Pum não reage como antes. Ele ergue o rifle e aponta diretamente para eles. O ambiente fica em silêncio por um momento. Mas ao invés de medo, eles explodem em risadas zombeteiras. Um deles avança confiante, perguntando se Pum realmente acha que tem coragem de puxar o gatilho. Cercam ele como predadores, avaliando uma presa fraca. Um soldado chega a encostar o cano da arma no próprio peito, desafiando Pum a atirar, e então o tapa no rosto. Ele agarra Pum pelo colarinho, tentando sacudi-lo para a realidade e perguntando se ele quer morrer. Pum não se intimida, olha fixamente para ele, olhos sem piscar. Ele abaixa a arma por um momento e os outros riem novamente, felizes por vê-lo aparentemente no lugar. Um deles bate no rosto dele, chamando-o de Pyong Kachu, o apelido cruel que o sargento Ma inventou após um incidente particularmente humilhante, mandando ele sair. Enquanto Pum se afasta calmamente, eles voltam à comida, rindo e o chamando de perdedor. A zombaria é interrompida quando uma granada rola pelo chão e para aos pés de um dos agressores, que começa a gritar que é tarde demais para parar o que está por vir. Em um clarão cegante, a granada explode, consumindo a sala. O riso dá lugar ao caos. A arrogância e crueldade deles terminam no mesmo instante, silenciados pela pessoa que eles tanto atormentaram. Pum caminha pelo corredor como se estivesse no piloto automático, murmurando que não aguenta mais, que se não agir a mãe dele será ferida. Enquanto avança, um soldado sai de uma sala direto em seu caminho. Sem hesitar, Pum ergue o rifle e dispara várias vezes, abatendo o soldado. Seu medo, angústia e trauma se fundiram em um foco único: encontrar e parar o sargento Ma. Em um cômodo, o tiroteio acorda os soldados do sono. Confusos e aterrorizados, tentam entender o caos. O grupo manda Nutam, outra vítima frequente do trote, verificar a situação, mas Taam se encolhe na cama, cobrindo os ouvidos, muito traumatizado para se mover. Os outros ficam escondidos, paralisados pelo medo.
Pum abre uma sala após a outra procurando o Sargento Ma. Qualquer um que vê é baleado no local. Ele declara friamente que Ma não está ali antes de seguir para o próximo quarto. Alguns soldados que entram no corredor são imediatamente abatidos. Pum avança sem misericórdia, determinado a terminar o que começou. No quarto de Ta'an, 3 outros soldados se aproximam cautelosamente da porta. Ansurro, que atormentou Ta'an no passado, lidera o grupo. Ao abrir a porta, encontram Pum parado com o rifle erguido. Ele pergunta calmamente se o Sargento Ma está dentro. Ansurro exige saber se Pyong perdeu a cabeça e grita para ele abaixar a arma. Pyong, aparentemente transtornado, grita o nome de Ma e murmura que ele não está ali, perguntando em voz alta se Ma já foi liberado. Outro soldado tenta acalmá-lo, e alguém de trás se identifica como Sanho, sugerindo que conversem. Pum diz que toda vez que estavam de guarda juntos ele queria morrer, declara que todos são iguais e abre fogo. O quarto vira um caos. Tam fica em choque, coberto de sangue dos companheiros, implorando pela vida. Suplica para Pum parar e voltar à razão. Pum abaixa a arma e diz que Tam foi o único que o tratou como humano. Entrega um rifle a Tam e diz que, já que também foi abusado pelo Sargento Ma, deveria ajudá-lo na busca. Após Pum sair, Tam corre até o telefone de um soldado caído. Com mãos trêmulas, consegue destravar usando a digital do soldado e faz um chamado desesperado para sua mãe, a general No Huayang. Ela atende e Tam implora para ela salvá-lo. Pouco antes do tiroteio ecoar pelo telefone e a linha cair, a general, alarmada, chama seus auxiliares para responder. Enquanto isso, Pum invade os banheiros, chamando pelo Sargento Ma, verificando cada cabine sistematicamente. Ao chegar na última, Ma chuta a porta, derrubando Pum para trás. Ma tenta fugir, mas é baleado na perna, caindo no chão. Ele começa a pedir desculpas freneticamente. Pum tenta atirar de novo, mas o pente está vazio. Enfurecido, começa a espancar Ma com o rifle, exigindo que ele jure nunca mais perseguir sua mãe. Só para quando soldados armados chegam e o prendem. Em outro local, soldados invadem o quarto de Ta'an, que se rende imediatamente, largando a arma como mandado. Ele é levado sob custódia. A general No Huayong chega e começa a interrogar os soldados, falando com Tam, perguntando se ele é responsável pelo incidente. Ele insiste que não fez nada e ela o consola enquanto ele chora. Mais tarde, durante o interrogatório, Pum permanece em silêncio. O promotor diz que a mãe dele chegou e eles têm um reencontro emocionado. Apesar de começar a falar um pouco depois, Pum se recusa a detalhar o que o motivou, dizendo que oferecer um motivo só seria uma desculpa. No hospital, os sobreviventes culpam o Sargento Ma pelo massacre, acusando-o de atormentar Pum diariamente. Ma, impassível, avisa para ficarem calados, lembrando que eles também participaram do trote. Ele aconselha Ta'an a ficar em silêncio, ressaltando que qualquer revelação mancharia a reputação militar da mãe dele. Ta'an, sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, é assombrado por flashbacks, sendo despertado pelo som de uma maca com rodas e pela lembrança de Pum apontando a arma para ele. Ele é levado a um quarto de hospital profundamente perturbado. A general No Huayang interroga um soldado que revela que Pum fez várias queixas sobre o bullying, mas as medidas tomadas foram mínimas. Ela o orienta severamente a negar qualquer conhecimento sobre trotes no futuro. Questionado pelo promotor, Tam nega qualquer ligação com Pum e afirma que não havia bullying na divisão. O Sargento Ma e os demais corroboram essa mentira, esperando evitar punição. Ma garante que não há provas enquanto mantiverem a versão. Em particular, Tam lembra de uma conversa com sua mãe, que o instruiu a negar qualquer trote para jogar toda a culpa em Pum e proteger sua posição. Ela até pediu desculpas por tê-lo forçado a servir no exército e prometeu liberá-lo e reinseri-lo como presidente da empresa de defesa M. O Sargento Ma, alheio à gravidade dos seus atos, continua perguntando a Ta'an se ele ficou calado. Tam perde a paciência quando Ma tenta agredi-lo. Ele se lança contra Ma, começando a estrangulá-lo em um acesso de raiva à beira de um colapso. Outros o seguram enquanto ele murmura para si mesmo no chão. Enquanto isso, o promotor entrega a Pum um novo par de óculos enviado por sua mãe. Ela nota a fita quebrada nos antigos e comenta sobre isso. Pum diz silenciosamente que Tam consertou quando eles quebraram. Isso contradiz a negação anterior de Tam sobre a proximidade com ele. O promotor investiga mais, suspeitando que Pum poupou Tam porque ele não fazia parte do bullying. Ela diz que o motivo dele é importante porque molda como as pessoas verão sua mãe. Finalmente, Pum confessa que foi implacavelmente intimidado. Começou com o Sargento Ma e gradualmente envolveu todos alguns diretamente, outros rindo ou ignorando seu sofrimento. Até seus superiores nada fizeram, deixando-o em um pesadelo vivo. No hospital, os sobreviventes assistem a reportagens que os mostram como vítimas e anunciam suas promoções. Eles reagem com alegria, enquanto Ta'an é assombrado pela culpa e pela memória de Pum. No dia do julgamento, os sobreviventes chegam em uniforme. Enquanto passam, Pum é conduzido para dentro do tribunal.
Ele oferece a Taan um sorriso gentil que permanece em silêncio seguindo os outros. Durante o julgamento, o promotor relata as ações de Pum e afirma que 13 soldados morreram e vários ficaram feridos. A defesa não contesta as acusações, mas cita o trote como motivo. O promotor, reconhecendo isso, chama os soldados sobreviventes como testemunhas. Cada um, incluindo Taan, nega o trote. O sargento Ma mente, alegando que os soldados falecidos eram inocentes e que Pum simplesmente não se adaptou à vida militar. Na galeria, a general No Hua-yang sorri claramente satisfeita, mas Taan, sobrecarregado pelo monte de mentiras e injustiça, quebra o silêncio. Ele grita que houve bullying, agarra Ma pelo colarinho e exige que a verdade seja dita. Puxado pelos outros soldados, continua a gritar que Pum deve ser punido pelos assassinatos, mas que o resto também deve responder por levá-lo ao limite. Quando o juiz o adverte para se acalmar, ele chama sua mãe, dizendo que ela o fez mentir para proteger seu status. É removido à força do tribunal. A mãe dele, furiosa, sai em disparada. Nos momentos finais do julgamento, Yun é perguntado se tem últimas palavras. Ele admite que tudo foi sua culpa, levanta-se e se curva profundamente às famílias na corte, oferecendo um pedido sincero de desculpas. O promotor reflete como o julgamento começou com um agressor e terminou com uma vítima. Apesar das circunstâncias trágicas, ela insiste que os assassinatos não podem ser justificados e recomenda a pena máxima. O juiz anuncia a sentença final: execução. Ao término do julgamento, os soldados envolvidos no trote e na encoberta são presos, e a justiça, embora imperfeita, começa a se manifestar.